Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Está feliz com Jesus, irmãos? Glória a Deus. Eu convido a amada igreja que abra vossas Bíblias, no Salmos de número 84. Salmo de número 84, irmãos. Eu quero meditar com a igreja. Palavra do Senhor. Quero agradecer aqui ao pastor presidente da igreja, pastor Ricardo, suas famílias, por essa oportunidade que tem nos dado. Agradecer a Deus por mais dia de vitória que o Senhor tem nos dado. Sou grato a Deus pelos obreiros da casa do Senhor, homens que ao longo do tempo nós tivemos uma amizade com o pastor Ovino, professor de teologia, pastor Zé Raimundo, né? Homens que têm sido um referencial de Deus em nossas vidas. Sou grato a Deus por esses homens. Salmo de número 84, o título diz: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um salmo poderoso. Um salmo de adoração, ou não dizer porque um salmo de peregrinação, a qual Deus ele estabelece no Antigo Testamento, através da lei de Moisés, através das festividades solenes, que 3 vezes ao ano a nação de Israel saía do seu território e ia até a Jerusalém adorar a Deus no santuário, agradecer a Deus por mais um ano de vitória, né? E a ordem que Deus deu a Moisés, que em nenhum desses acontecimentos, ninguém poderia aparecer perante a face de Deus com mão vazia. Então ele saía das suas terras, né, e ia em peregrinação até Jerusalém para adorar a Deus no santuário do Senhor. Em uma dessas ocasiões, o salmista ele começa a retratar, ele começa a pôr para fora o que está dentro da sua alma, ao contemplar a formosura, a exuberância da casa de Deus, do santuário do Senhor. Ele começa expressando que todo mundo encontrou lugarzinho, até o pardal, até a andorinha encontrou casa, tudo estava no seu perfeito lugar. Ele começa a descrever dizendo: são amáveis os seus tabernáculos. Como é, Senhor, vamos dizer assim, como que é, Senhor, que a minha alma sente anelo de estar na tua presença. É nenhuma oportunidade como essa, irmãos. Você saiu da sua casa, do seu lar, veio para a casa do Senhor, não é diferente. Adorar a Deus por mais um dia de vitória, por mais um ano que o Senhor te concedeu de vitória, pela sua casa, pela vida da sua família, pelas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Mas eu quero tomar por base para a nossa meditação nesta noite, a parte que diz que quando eles vão passando pelo vale de Baca, ele faz dele uma fonte, e as primeiras chuvas, a chuva de outono, enche os tanques. A Bíblia fala deste vale chamado Vale de Baca, que significa o vale do sofrimento, o vale da lágrima, o vale da lamentação, o vale da dor. Então quer dizer que no meio da trajetória do povo, existia um caminho que chamava Vale de Baca, e eles passavam por este caminho, o vale do sofrimento, da angústia e da dor. Isso retrata para nós a nossa caminhada com Jesus.
Nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Nós estamos caminhando em direção aos céus. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Existe o vale da vida, irmãos. Não podemos sair fora do vale. Mas tem um porém: aqueles que estão com Deus no vale, a Bíblia diz que vai fazer desse vale uma chuva. A chuva de Deus há de encher os tanques. A bênção de Deus vai transbordar no meio do vale. Que mistério é esse? Entende, irmãos? Entenda que você vai entender essa mensagem nessa noite e você vai dar glória a Deus por essa mensagem. Porque eu estava meditando nessa mensagem há dias, e o Senhor me fez a compreender que muita gente, parece que quando está na bênção de Deus, é tudo maravilha. Glória a Deus, Jesus, que maravilha. Mas quando Deus começa a provar para ser aprovado, aí é que o negócio fica feio, irmãos. Aí são poucos que dão glória a Deus. Muitos chegam a murmurar, outros não. Mas vamos caminhar. Homens de Deus passaram por esses vales. Por que eu e você não vamos passar pelo vale de Baca, o vale do sofrimento, o vale da angústia, o vale da lamentação, né? Algumas traduções traz o vale de Baca para as nossas vidas. A Septuaginta traduz o vale de Baca como o vale das lágrimas. A Vulgata Latina, Septuaginta traduz o vale das lamentações. A Vulgata Latina traduz como o vale das lágrimas. A Bíblia de Jerusalém como o vale das plantas balsameiras, né? Que eles acreditavam que no meio deste vale, o vale de Baca, existia uma planta típica daquela região, que essas plantas choravam, né? Destilavam o nardo puro, destilava o bálsamo. Então, no meio do sofrimento, da dor, existe o bálsamo de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele não se esquece de você. A Bíblia atualizada de João traduz como o vale árido, que era um vale que não tinha água, a escassez de água. É por isso que os peregrinos, ele abria fontes, na esperança de que Deus mandasse chuva e enchesse esses tanques para que os demais peregrinos que viessem atrás usufruíssem da água. Porque era um vale escasso de água, um vale árido. A corrigida traduz como vale de Baca, que é o vale que nós estamos, a tradução nossa, o vale de Baca. Mas escuta, irmãos, o objetivo da mensagem nessa noite é que Deus possa abrir o nosso entendimento, para dar mais valor ao culto ao nosso Deus. Que em uma reunião como essa, o Espírito Santo de Deus, ele possa verdadeiramente ter primazia no nosso meio, tomar o seu lugar no nosso meio, em nossas vidas, encher a igreja de poder e autoridade dos céus, para conquistar a alma para o reino de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, herdeiro da promessa de Deus. A Bíblia diz que Jacó, juntamente com a sua mãe, a Rebeca, Isaac, ele chega, chama o seu filho maior, Esaú. Faz o seguinte, filho, vai até o campo, pega uma caça, prepara para mim, porque eu já estou velho de idade, eu não sei o dia da minha morte. Eu quero alimentar deste alimento e abençoar a sua vida. Esaú vai para o campo, mas Rebeca escuta. E Rebeca fala: olha, Jacó, o teu pai vai abençoar o teu irmão. Nós vamos preparar este alimento e você vai se passar por Esaú. E você vai entrar até a presença do teu pai e ele vai te abençoar. Jacó falou: não vou fazer isso. Eu sou diferente do meu irmão. Meu irmão é peludo, eu sou liso. Vai que meu pai descobre que sou eu. Vou atrair maldição na minha vida e não bênção. Então Rebeca garantiu: não, que essa maldição caiba sobre mim. Só faça o que eu estou te mandando. Ela cobriu ali, né, o corpo de Jacó com o pelo dos dois cabritos que ela preparou. E Jacó entra na presença do seu pai. E aí o seu pai se alimenta, né? E fala assim: olha, a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ele come e abençoa o seu filho. Quando Esaú chega do campo e vem trazer o alimento para o seu pai, ele descobre que Jacó se passa por Esaú. E aí, Esaú intentou no coração a matar Jacó.
Assim que seu pai partisse para a eternidade, Esaú ia matar o seu irmão Jacó. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Então Rebeca, com o pretexto de que naquela região não tinha mulheres para o seu filho, Jacó, pede para o seu esposo, Isaque, despedir a Jacó até a terra dos seus pais, para tomar a mulher por esposa. E a Bíblia fala que Jacó, ele parte de Bezeba até Harã. Ele vai com o objetivo de tomar a esposa na casa da mãe de Rebeca. Exatamente do irmão Betuel, irmão de Rebeca. Mas a Bíblia fala que quando ele estava no deserto, ele chegou em um lugar, entenda. Jacó, ele não tinha um templo para adorar a Deus, mas Deus preparou em meio do deserto uma ocasião para Jacó adorar o seu nome. Jacó, ele parte no deserto de Bezeba e chega em um lugar. E a Bíblia diz que quando ele chegou neste lugar, o sol já era posto. E ele tomou uma pedra daquele lugar e pôs por cabeceira, e deitou e sonhou um sonho. E no sonho de Jacó era posto uma grande escada, que o seu topo era os céus e a base era a terra. E Deus estava em cima da escada. E a Bíblia fala que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no sonho de Jacó, Deus se apresenta a ele dizendo: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Olha só a expressão que Deus usa. Eu sou o Deus da promessa do teu pai Abraão e de Isaque. A terra em que tu estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Não te deixarei, nem te desampararei, até eu cumprir tudo o que tenho te prometido. E a Bíblia fala que quando Jacó acorda de manhã do sonho, Jacó estava tremendo, dizendo: quão terrível é este lugar. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Betel, a cidade outrora era a luz. Ele colocou o nome de Betel, a casa de Deus. Ele pega o seu azeite, unge a pedra que ele deitou à noite e prosseguiu a sua caminhada. Lá no Antigo Testamento, ainda não tinha um espaço físico para se adorar a Deus, mas Deus se apresenta a Jacó no meio do deserto. A diferença está aí, irmãos. A diferença é aqueles que passam por um deserto sem Deus e aqueles que estão no meio do deserto, mas a bênção de Deus está na vida dele. Abraão esteve no deserto, mas a bênção de Deus estava na vida de Abraão. Jacó esteve no deserto, mas a bênção de Deus estava na vida de Jacó. E grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia que passaram pelo deserto desta vida, mas a bênção de Deus estava em suas vidas. Eu quero dizer que a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a tua vida é que faz a diferença nos momentos de aflição da tua vida. É que Deus não te deixa só, irmãos. É que Deus está contigo. É que Deus te leva para o deserto, como Deus falou para a nação de Israel, que levou pelo caminho do deserto para saber o que existia no coração do povo. Então o deserto não é sinônimo de derrota. Deserto é sinônimo da manifestação da glória de Deus. Deserto é sinônimo da bênção de Deus em nossas vidas. Não despreze o deserto da tua vida, porque a bênção de Deus pode chegar lá. Muitas pessoas têm desprezado o deserto. Já vi pessoas orando: Senhor, não aceito essa situação, eu sou o teu servo. Pessoas que passam pelo deserto não têm estrutura para passar pelo deserto da vida. E quer questionar Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, Senhor. Aleluia. Não despreze o deserto da tua vida, igreja. Porque no meio do deserto, Deus tem um manancial de água para a tua vida. A primeira chuva, que é o sinal da bênção de Deus, há de encher o tanque. Então não despreze o deserto da tua vida. Se for falar aqui de Davi, homem de Deus, numa dessas ocasiões, alguém fez um convite especial para Davi. E Davi, ele começa a compor o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está edificada como uma cidade compactada. Aleluia. Davi começa a descrever. Davi é homem de Deus e ele falou assim: olha, eu sou um homem de Deus, né? Abençoado, Deus me deu um ministério próspero, um reinado abençoado. Eu vou construir um templo para a adoração do nosso Deus. Consulta o profeta Natan. Natan fala: olha, faça tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas à noite Deus aparece ao profeta e fala: Natan, fala para Davi que não é ele que vai construir o templo. O sucessor dele irá construir o templo, Salomão, seu filho. Aquele que sairá das suas entranhas. E aí Deus faz uma promessa a Davi que o seu reinado seria de geração em geração. Um reinado que não teria fim. Se concretizaria na vida do Cristo, nosso Deus. Pois bem, Davi parte para os seus pais, a eternidade. E aí quando Salomão vem, irmãos, tudo preparado, planta, bens que Davi deixou, ouro, ele constrói o templo para a adoração ao nosso Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 1, a Bíblia fala que Salomão faz uma oração. E após essa oração, Deus confirma a oração de Salomão. Com tanta glória, com tanto poder, com tanta unção naquele lugar. Tremendo. A Bíblia fala que acabando Salomão de orar, a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não conseguia entrar para ministrar perante a face de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa grandiosa é sentir a presença de Deus em nosso meio. A manifestação da sua glória. Oh, aleluias. E acabando Salomão de orar, Deus manda fogo dos céus. E isso vai repercutir lá em Atos 2, que é o mesmo cenário. O mesmo cenário em Atos 2, a profecia de Joel, capítulo 2, nos diz que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E sobre os servos e a serva do meu espírito derramarei naqueles dias. Acontece em Atos 2. O povo estava indo para Jerusalém. A Bíblia fala que Jerusalém estava cheia, repleta de nações, de povos, para a festa do Pentecostes. E os discípulos do Senhor estavam reunidos no templo, no santuário, na casa, no tabernáculo. E exatamente nesses dias Deus escolhe, no cumprimento da festa de Pentecostes, onde a casa, a nação de Israel estava cheia, repleta de pessoas, de povos. Deus escolhe este dia para cumprir a promessa que Deus prometeu através da vida de Joel. E a Bíblia fala que de repente um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistos línguas repartidas como de fogo que pousava sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E as pessoas falaram: o que isso quer dizer? Outros falaram: estão cheios de mostos, sendo a hora 9 do dia, estão cheios de mostos. Aí Pedro se levanta na unção do Espírito Santo: não, senhores. Isso aqui é a profecia que profetizou Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Hoje se cumpre essa palavra. Você pode dar a glória a Deus por essa palavra, irmãos? Hoje se cumpre essa palavra. O Senhor Jesus também teve zelo pela casa de Deus. A profecia diz que o zelo pela tua casa me destruirias. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele entra no templo, na purificação do templo. João diz que ele faz um chicote, João 2. Ele faz para si um chicote, expulsa os animais, derruba ali a mesa dos que vendiam, derruba ali as mesas do que vendia, açoita os vendedores, os animais,
expulsa, purifica o templo e declara em alta e audível voz: a minha casa será chamada casa de oração. O zelo pela casa de Deus, a eficiência na adoração, no culto ao nosso Deus. É isso que o salmista está passando para nós. A essência da adoração não está no espaço fixo somente de corpo, somente na presença, mas de alma e espírito, com o coração transbordando dentro do ser. O salmista fala que o meu coração e a minha carne, ele clama pelo Deus vivo. A alegria de estar na presença de Deus, de contemplar a maravilha do Senhor, a formosura das suas mãos, a essência da adoração. Aleluias. Quando o povo, este mesmo povo da nação de Israel, foi libertado do exílio, a Bíblia diz que Deus levantou na terra um profeta chamado profeta Ageu. Esse profeta, as pessoas não gostavam muito da mensagem dele não. Porque esse profeta, ele começa a profetizar a intenção do coração do povo. Porque o povo viu o templo de Salomão e comparava ao novo templo e desanimou de construir o templo. A obra foi embargada por umas questões ou outras políticas ou religiosas, mas a obra estava parada. E aí Deus levanta Ageu dizendo assim: é tempo para vós habitar em vossas casas estucadas. E ele começa a traçar o perfil do povo, uma falsa bênção. Vocês estão plantando muito, mas têm colhido pouco. Recebe salário, mas recebe em um saco furado. Então o povo estava vivendo uma falsa bênção, porque se esqueceu das coisas primordiais, que era a construção do templo. E Deus levanta o profeta e falou assim: ó, edifica a casa, porque dela eu me alegrarei, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. E agora quando o povo ele desperta para construir o templo, a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Zorumbabel, filho de Sealtiel, de Josué, filho de Josadaque, e de todo o resto do povo. Teve um despertamento da parte de Deus na vida do povo, do rei, do sacerdote, e construir o templo. E no capítulo 2, Deus deu uma palavra sobre a vida do povo, dizendo: porque a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e sobre este lugar eu darei a paz. Aleluias. O povo tinha se esquecido das coisas primordiais, de buscar as coisas espirituais, colocou as coisas materiais na frente das coisas de Deus. Deus não aceita isso. Jamais aceitou. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu louvo a Deus pela vida do profeta Ageu, que teve um profeta menor, que profetizou pouco período da sua vida, mas que a sua mensagem foi uma mensagem que alcançou uma nação, que alcançou o seu povo da sua época, e despertou a vida do povo para a adoração na casa de Deus. Meus amados irmãos, a essência da adoração a Deus não limita em palavras, em ações e gestos. É uma expressão da alma que brota do fundo do sentimento da alma. E tudo acontece num espaço físico que Deus escolheu para a manifestação da sua glória. A Bíblia fala de um profeta maior, profeta Isaías, mais conhecido como profeta messiânico. Um moço culto, instruído, poeta, escritor. Alguns acreditam que ele era consultor do rei Uzias, seu primo, terceiro grau. Tinha acesso ao palácio do rei,
Uns acreditam que era consultor do rei, o rei ia tomar uma decisão no seu reinado, consultava o profeta. Mas até o capítulo número 6, Isaías ainda não tinha tido um encontro real com Deus. Mas no verso número 6, de capítulo 1, a Bíblia fala de uma visão que Isaías teve. Está lembrado da profecia de Joel? Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Jacó sonhou sonho, representando a promessa de Abraão. Isaías, no começo do seu ministério, teve visão da parte de Deus. E nessa visão, irmãos, ele começa a descrever que o negócio ficou pequeno naquele lugar. A Bíblia fala que Isaías escrevendo, capítulo 6, o verso 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e a orla das suas vestes enchia o templo, e a orla dos seus vestidos enchia o templo, e os serafins estavam em cima dele, com 6 asas cada uma, com 2 voavam, com 2 cobriu os pés, e com 2 cobriu o rosto, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de glória, de fumaça, da presença, da Shekinah de Deus. Aleluia. Deus abre, irmãos, a sua, vamos dizer assim, Deus revela a Isaías o assentar da sua majestade divina, o lugar do seu habitar. Deus, ele abre a visão de Isaías. Isaías começa a ver. Mas diante de tudo isso, existia uma lacuna dentro da vida do profeta. E ele dizia: ai de mim, Senhor, ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas tem um porém: os meus olhos viram ao Senhor. Foi no templo que Deus escolheu para dar a visão para o seu profeta. E foi num templo que ele teve um encontro royal com este Deus. E nunca mais Isaías saiu da presença de Deus desde este momento em que sua vida foi marcada. E quando ele confessa o seu pecado a Deus, Deus libera uma ordem lá no céu a um dos serafins. Entenda, serafim é uma classe de anjo superior. Serafins não foi feito para descer na terra, irmãos. Foi feito com 2 objetivos, criado por Deus: guardião da santidade de Deus e guardião da sua presença. Aqueles que estão diante da face de Deus, proclamando dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas diante da confissão do profeta, Deus dá uma ordem a um dos serafins. Pegou uma tenaz, tirou uma brasa viva do altar e desceu e tocou os lábios do profeta. E falou: isso tocou os teus lábios, tirado foi a tua iniquidade, e purificado foi os teus pecados. Se esse anjo errasse 1 milímetro daquilo que Deus ordenou, ele destruía tudo aqui na face da terra. Literalmente ele desceu e tocou os lábios do profeta. José fala isso. Ele desceu e tocou os lábios do profeta. Aí então Isaías, profeta messiânico, profetizou acerca do Cristo. Tinha que ter o lábio purificado, a vida marcada por Deus. Foi escolhido por Deus para profetizar acerca do Filho de Deus. Não era para qualquer um não esse ministério. Tinha que ter um encontro real com Deus. Deus escolhe as ferramentas certas para o trabalho certo. Deus escolhe as pessoas certas para o trabalho certo.
Deus escolhe, irmãos, as pessoas certas para o ministério certo. Deus não erra. Me faz lembrar também no Novo Testamento de uma mulher chamada mulher samaritana, mulher pecadora. Jesus está na fonte de Jacó, pede para os discípulos ir à cidade comprar alimento. Por volta de meio-dia, uma mulher foi tirar água. E Jesus fala: mulher, dá-me de beber. E ela se espanta, porque a mulher era samaritana. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ela fala: como sendo tu judeu, pede água a mim, uma mulher que sou samaritana? Ela falou: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e eu te daria água viva. A mulher se espanta: opa, existe uma profecia acerca do Messias, aquele que virá. Ela reconhece Jesus como profeta. Jesus fala assim: olha, vai lá chamar o teu marido. Ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: tu disseste bem, porque tu tiveste 5 e agora o que tu tem não é teu. E a mulher se espanta com a atitude de Jesus. Mas só que ela reconhece que Jesus é o Messias. Ela reconhece que aquele que está na sua frente é o Messias da profecia, o Filho de Deus. E ela fala: Senhor, tira uma dúvida minha, os nossos pais adoraram no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve se adorar. E Jesus falou: ó mulher, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Como é que pode um Deus tão grande procurar alguém? Deus está procurando adoradores, irmãos. Se Deus está procurando é porque está escasso. Os verdadeiros adoradores que estão passando pela prova, mas está dando glória a Deus. Está no deserto, mas está dando glória a Deus. Está no estreito de Jeová, mas está dando glória a Deus. Está dando liberdade para Deus trabalhar o vaso. E a mulher foi uma propagadora do Evangelho de Deus. Missionária, a mulher samaritana, que outrora, uma mulher pecadora. Uma grande pregadora do Evangelho. É dessa maneira que Jesus faz. A adoração no santuário, que coisa linda. O que te faz sair do teu lar nesta noite, no domingo à noite, e vir para a casa de Deus, prestar louvores a este Deus? Muitos têm feito de qualquer maneira. Eu vou lá porque o pastor precisa me ver. Eu vou lá porque eu tenho que marcar presença. Eu vou lá porque já faz parte da minha agenda. Um ritual. Caiu na rotina. Mas que o Espírito Santo de Deus nesta noite desperte a sua igreja. Assim como despertou o Espírito de Zorobabel, o Espírito de Josué e de todo o resto da nação. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite, irmãos, possa abrir a minha e a tua visão, como abriu a visão de Isaías, e possa mostrar mistérios dos céus sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a tua vida. E uma noite como essa, uma noite de adoração, nós estamos na presença de Deus para prestar um culto ao nosso Deus. E temos que fazer com eficiência, com eficácia. Porque Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura de adoradores. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, assim como o salmista estava adorando no santuário da presença de Deus. A Bíblia fala de um homem, Eucana, que tinha o costume de uma vez por ano ir até Siló, adorar a Deus
tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, a sua esposa Ana estava muito aflita, angustiada. Estava perante o sacerdote Eli, o sacerdote do Senhor. Não tinha nem força para falar, só com os seus lábios mexendo. E no primeira visão que ele tem por uma mulher embriagada, filha de Belial. E ele fala a uma mulher: por que você não se aparta deste teu vinho? Ela falou: ah, Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela começa a transpor, a manifestar para o profeta a lacuna que existia dentro da sua alma. Estava perante a face, o tabernáculo do Senhor, mas tinha algo vago dentro da sua alma. Ela começa a expressar para o sacerdote. E quando o sacerdote entende o mistério, ele libera uma palavra de vitória sobre a vida de Ana. Até desde o momento, Ana não tinha recebido a sua bênção. O que eu entendo aqui é que a palavra do sacerdote ainda tem peso sobre a vida da sua igreja. Não despreze a palavra dos sacerdotes do Senhor. A palavra do sacerdote é a última palavra, é Deus que ordena para ministrar a bênção à vida do povo. Quando ele entende o mistério, ele libera uma palavra de vitória sobre a vida de Ana, dizendo: vai em paz, minha filha, e que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Desde o momento, Ana ainda não tinha adquirido a sua bênção, mas quando o sacerdote entende que era uma mulher que estava buscando algo da parte de Deus, ele libera essa palavra de vitória sobre a vida de Ana, e ela conquistou a sua bênção. O que eu quero dizer com essa palavra, que nós estamos aqui nesta noite, eu, você, adorando a Deus no seu santuário, e muitas vezes nós temos algumas questões que estão em andamento em nossas vidas, pessoas que ainda estão angustiadas por uma causa ou por outra. Mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite: se lança na presença de Deus, expresse para Ele o que está dentro da tua alma, porque a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é palavra de vitória, irmãos. Como foi na vida de Ana, na tua vida também não vai ser diferente. Deus tem uma palavra de bênção para você. Muitas vezes isso não pode atrapalhar o culto a Deus. Pessoas confundem. Vem para a casa de Deus na hora do culto só para pedir para o Senhor: Senhor, amém, eu preciso disso, eu preciso disso. Senhor, tenho essa mão. Deixa de lado. Este momento é um momento ímpar, singular. É um momento que você tem que adorar a Deus na sua essência, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas aquilo porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano. Ele é único, onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, um Deus grande e poderoso, que está aqui nesta noite, conhece a tua vida, conhece o que você precisa nesta noite. Mas o vale de Baca, irmãos, para fechar, retrata para nós que, assim como os filhos de Israel estavam peregrinando pela terra em direção a Israel, a Jerusalém, assim somos nós, queridos. Como servos de Deus, estamos de passagem por esta terra em busca de uma pátria celestial. Hebreus 11, os heróis da fé, fala que ele estava peregrinando pela terra em busca de uma nação celestial. E isto não o isentou de passar por maus momentos desta vida. Preste atenção, igreja, estou finalizando. O vale de Baca, o vale do sofrimento, da angústia, da dor, das plantas balsameiras, daquelas que destilam o bálsamo,
não está isento da nossa vida, queridos. Faz parte do contexto da vida do crente. Mas o segredo de tudo isso é que no meio do contexto, no meio do vale, no meio do deserto, no meio da prova, a bênção de Deus está com você. Você está no meio do deserto, no meio do vale, mas a bênção de Deus está com você. Abraão se separa do seu sobrinho Ló. Ló escolhe as campinas verdejantes de Moabe, e Abraão vai para o outro lado, um lado meio escasso. Por que não dizer um lado do deserto? Mas a bênção de Deus está na vida de Abraão, e Deus fez Abraão prosperar lá. Então não importa qual que é a fase da tua vida que você está passando hoje, se a bênção de Deus está com você, levanta a tua mão para o céu e dá glória a Deus, porque em qualquer momento Deus pode te surpreender, pode mudar o teu cativeiro, a tua história, de um dia para o outro. Com a permissão do amado pastor, convido a amada igreja, se coloque de pé nesta noite. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nesta noite eu quero, irmãos, fazer 2 convites especiais nesta noite. Diante da palavra que foi ministrada, eu quero perguntar nesta noite, já existe aqui o senhor Roberto, foi apresentado nesta noite. Eu quero perguntar nessa noite, se você, senhor Roberto, diretamente para você agora, meu fã, meu xará, né, Roberto, diante da palavra foi ministrada, querido, nesta noite eu quero fazer um convite especial a você, Roberto e João Carlos. Nessa noite o Senhor Ele te dá a oportunidade de você tomar uma das melhores decisões que nós temos nas nossas vidas, de dar um passo para o Senhor. Eu quero perguntar também se no meio da igreja, me ajuda aí, irmãos, existe alguém que ainda não teve a oportunidade de levantar sua mão ao céu e aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Esse convite é extenso a toda a igreja, se existir no nosso meio. O primeiro convite é, se você deseja no teu coração dar um passo para Jesus, eu quero te convidar, ajuda aí, meus amados irmãos, aquele que está do teu lado, se existir porventura, convida essa pessoa, fala com ele, alguém, fale, procure essa pessoa, convide ela para vir até aqui ao altar do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. A igreja, espírito de oração, irmãos, comece a orar. O primeiro convite é esse. Me ajuda aí, irmãos. Alguém vai até, um obreiro, vai até o senhor Roberto ali, converse com ele. Eu sinto que eu tenho que... Algum obreiro, por favor, me ajuda ali, converse com o senhor Roberto. Já tenho aqui um senhor, uma alma para o Senhor Jesus. A igreja começa a orar, irmãos. Começa a interceder nesta noite. Porque nesta noite o Senhor, Ele vai mudar o cativeiro de algumas pessoas aqui neste lugar. Pessoas que estão vivendo o deserto desta vida. E olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, só vê montes. Está no meio do vale, de um lado monte, de outro lado monte. Está no meio do vale, o vale de Baca, o vale do sofrimento. Mas eu quero te dizer uma palavra de vitória. Da montanha o mestre te vê. Em cima da montanha está o Senhor, e Ele te contempla lá no vale. O meu segundo convite nesta noite, se você quer receber uma oração da parte de Deus, e você se encaixa nessa palavra, sai do teu lugar e vem aqui ao altar do Senhor. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Glorificado é o nome do Senhor. Os irmãos que querem receber oração da parte de Deus, irmãos, eu quero orar pela tua vida hoje.
Deus tem uma bênção para a tua vida hoje. Você só tem que abrir os tanques. O que é abrir o tanque? É usar a tua fé, querido. Os peregrinos abriam tanques, usavam a fé na esperança de que Deus ia mandar chuva. Então abra tanque nesta noite. Usa a tua fé. Toma posse da tua vitória hoje. Toma posse daquilo que Deus te prometeu hoje. Aleluias. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver pra casa Aleluias. de Deus, onde flui o Adorado Deus. Eu vou orar, irmãos. Eu vou orar para o Senhor. Vou orar através do Senhor Jesus nessa noite. Eu vou fazer algo tremendo neste lugar. O que me chama mais atenção na vida do povo é que quando ele estava peregrinando através do vale escasso, o vale árido, o vale de Baca, um vale que escassez de água, não existia água no vale de Baca. Mas existia duas coisas no vale de Baca que me chamavam a atenção. Que existia plantas que destilavam o nardo puro, o bálsamo. E que existia também no vale de Baca a fé dos peregrinos. Não existia água, mas ele abria poços. Ele usava a sua fé abrindo poços na esperança de que Deus mandasse chuva e enchesse esses tanques de água para que os demais peregrinos pudessem usufruir desta água. Eu quero dizer para a sua vida nessa noite que mesmo no vale do sofrimento, o bálsamo de Deus nunca cessou sobre a tua vida. Mesmo no vale do sofrimento, você tem que usar a sua fé. Na escassez de água que existia ali, ele usou a fé abrindo poços. Minha primeira oração nesta noite, eu vou orar em favor da vida do senhor Roberto, que está entregando a sua vida para Jesus. E também do senhor Carlos, que também está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. E juntamente com essa oração, eu vou orar pela vida de cada um dos irmãos. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus concretua a tua boa palavra nesta noite sobre a sua vida, meu irmão. A igreja estenda a mão para cá, você estenda a mão. Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, é diante da tua presença, Senhor, que eu quero manifestar a minha alegria, o meu prazer de estar, Senhor, e apresentar a vida do senhor Roberto, do senhor Carlos, que tem levantado a mão para os céus, te aceitando como Salvador de sua vida pessoal. Que a partir deste ato, deste momento, Senhor, os teus anjos, que segundo a tua palavra, Senhor, está fazendo uma festa nos céus. Libera, Senhor, uma palavra de vitória sobre a vida deles nesta noite, Pai. Que eles possam jamais se apartar desta fé, Senhor. Que eles possam jamais, Senhor, largar o caminho, Senhor. Que o Senhor possa libertar, Senhor, a cada dia. E que eles possam sentir o prazer de estar na tua casa, no teu santuário. Deus, eu quero interceder nesta noite, Pai, em prol desses irmãos que tem, Senhor, levantado as suas mãos para os céus. Que o Senhor possa alcançar nesta noite. Oh, aleluias. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar, Senhor, aquilo, Senhor, que outrora, Senhor, foi destruído. Que o Senhor possa nesta noite, Senhor, aleluias, através do teu Santo Espírito. Oh, Espírito de poder e glória, que o Senhor possa, Senhor, transformar cada dia, e que o Senhor possa confirmar no alto céu a decisão dos teus filhos nesta noite, ó Pai. Senhor, eu quero interceder em prol dos meus irmãos, meu Deus, que vieram até o teu altar, ó Deus, usando a sua fé, acreditaram na tua palavra, jamais, Senhor, desistiram do teu milagre. Eles estão debaixo da bênção do Senhor, meu Deus. Eu não sei qual que é o vale que os meus irmãos estão atravessando,
mas que nesta noite o teu Santo Espírito, Pai, possa visitar o coração de cada um deles, que o Senhor possa renovar fé, que o Senhor possa, Senhor, renovar a esperança de dias melhores no coração dos meus irmãos, que eles possam sentir a alegria de estar na tua presença, que eles possam sentir a alegria de estar na tua casa a cada dia, ó Deus. Manifesta a tua glória, assim como o Senhor manifestou na vida de Isaías, no templo de Salomão, a visão que o Senhor deu ao teu servo Jacó, Deus, que o Senhor possa, Senhor, retribuir na vida dos teus filhos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a doce perene comunhão, que as ricas consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, numa só voz, vamos dizer amém.